Você tem quebrado um princípio básico, por isso a sua vida não tem prosperado. Eu sou Patrícia Marques e no vídeo de hoje aqui no Reset Mental eu vou te mostrar por que você trabalha tanto e não sai do mesmo lugar. Amiga, tá difícil prosperar, hein? Trabalha, dá conta de tudo. Sua vida, sua agenda da igreja é imensa, mas você não consegue acessar a vida abundante que o Senhor nos prometeu. E aí no vídeo de hoje eu vou te contar como foi que meus olhos se abriram para isso, porque eu também era essa pessoa. Muitos cursos, muitos diplomas, duas universidades concluídas e mesmo assim não crescia na minha vida. A vida ficava sempre embargada. Minha agenda na igreja era lotada. Dia de sábado eu ia pra igreja de manhã, só chegava em casa à noite, com reuniões, com ensaios, com evangelismo. Eu trabalhava muito para Deus. Muito, muito, muito. Eu achava, né, que era para Deus. Mas eu quebrava um princípio específico. E a gente entende que o nosso Deus, ele não se deixa escarnecer. A palavra nos diz isso. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente vai colher. Porque se você planta apenas uma agenda litúrgica, talvez você vai ter um aplauso da sua igreja, um reconhecimento. Mas para o Senhor, se você quebra um princípio, você é quebrado também por esse princípio. E aí eu separei esse momentinho aqui, enquanto eu estou aqui me preparando para sair, para estar com você e te mostrar quais são os princípios que você tem quebrado. E tem um que é bem específico. E por que esse princípio tem te quebrado e a sua vida, sobretudo a sua vida espiritual, financeira, não tem crescido. Vamos lá? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 12. Talvez você, como uma boa evangélica, se você tem mais de 10 anos de evangelho, você já sabe esse versículo de cor e salteada. É Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se conforme com esse mundo, mas seja o quê? Transformado. Posso ouvir daqui você falando. Transformado pela renovação do seu entendimento. Aí vem a parte B do versículo. Para que você possa experimentar, viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Todas nós, todas, independente da nossa religiosidade ou do nosso nível de relacionamento com Jesus, todas nós queremos viver, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas o grande problema é que nós estamos, sobretudo, negligenciando a primeira parte do versículo. Nós só queremos a segunda e negligenciamos a primeira. E aí você fala: não, Patrícia, mas eu não negligencio, não. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu me envolvo nas programações da igreja, eu não falto um culto de ceia. Mas mesmo assim eu não tenho vivido a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vamos recapitular o versículo? Não vos conformes com este mundo, não vos conformeis, não se conformem com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do seu entendimento. Não é ir para a igreja. Vá para a igreja todo domingo para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cumpra todas as agendas da liturgia aí da sua igreja do século 21. Não vista calça, vista saia, não use joias ou use joias. Fale em língua. Não é sobre programação, sobre doutrina, é sobre transformação. A sua mente precisa ser transformada. E foi isso que aconteceu na minha vida. Quando eu parei pra pensar, meu Deus, eu cumpro tudo bonitinho, casei virgem, busco criar meus filhos na presença do Senhor, estudo a Bíblia, leio, tenho alguns dons do Espírito que são manifestos na minha vida, ajudo pessoas, evangelizo, ganho almas. Mas por que eu não experimento a sua boa, perfeita e agradável vontade? Primeiro, na minha vida financeira. Segundo, na minha vida emocional. Por que eu não consigo acessar? Aí o Espírito Santo me trouxe essa revelação. Que hoje eu precisava, naquele momento, ser transformada pela renovação do meu entendimento. E aí eu fui buscar
qual era o entendimento que eu tinha acerca de dinheiro? Qual era a visão do mundo que eu tinha acerca de dinheiro? Qual era a visão de mundo acerca da vida profissional? E quando eu fui passar em revista o meu entendimento, não me conformar com aquela realidade que eu estava vivendo, era fato, né? Eu já não estava conformada, mas eu estava faltando transformar-me, buscar essa renovação do meu entendimento. Então, o primeiro passo que você deve fazer, que foi o que eu fiz, eu fui entender por que eu pensava daquela forma. O que é que eu achava sobre dinheiro? Quando o dinheiro chegava na minha mão, o que é que eu fazia? Então, eu fui buscar fazer esse check-up aí, né? Esse raio-x do meu entendimento acerca desses pensamentos. Por quê? Eu já tinha diplomas universitários, eu já trabalhava, já tinha uma empresa consolidada dentro do nosso mercado, mas mesmo assim, a prosperidade não me alcançava. E foi aí que eu identifiquei alguns padrões mentais, primeiro que foram estabelecidos pela minha família. Então, muito de como minha família se relacionava com o dinheiro, os meus pais, os meus avós, muito daquilo que eu vivia hoje era fruto deles, do que eles me ensinaram, do que eu vi eles viverem. E aí eu comecei a escrever, sim, tem um caderno, anotei tudo. E fui identificando diversos padrões mentais que iam totalmente de encontro aos princípios bíblicos, né? Então, eu dava o dízimo e a oferta com medo do gafanhoto, como diz a palavra, com medo do devorador, com medo do cortador. Eu não dava o dízimo e a oferta devolvendo ao Senhor com alegria aquilo que Ele já tinha me dado, o 10% daquilo que Ele já tinha me dado. Eu só dava a Ele com medo. Porque eu achava, se eu não desse, o devorador vinha, ele ia comer tudo, acabar com tudo. Então, o primeiro princípio era esse. O medo do diabo, muito mais do que a honra ao nosso Deus. Segundo, eu comprava exageradamente, pensando assim, Deus proverá, Deus vai me dar. Então, eu não tinha uma organização financeira muito pautada nessa religiosidade. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu nasci para prosperar. Então, esse discurso estava dentro de mim e me fazia me endividar, comprar além do que eu podia pagar, né? Gastar muito mais daquilo que eu produzia, pautado em quê? Deus proverá, Deus não vai me deixar faltar. Isso tudo é engano. Então, existia no meu padrão mental um engano acerca de como lidar com o dinheiro. Eu vou falando aqui os meus exemplos e quero que você vá se identificando. E se você é uma mulher que já está passando por esse processo de reset mental, você quer transformar a sua mente para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu te convido a se inscrever nesse canal. Se inscreva nesse canal, porque todas as semanas, né, eu me comprometo a vir aqui compartilhar com você aquilo que Deus fez e continua fazendo na minha vida através dessa transformação da minha mente. Então, Patrícia, por que eu não prospero? Por que eu não tenho uma vida abundante? Porque o seu padrão mental, ele está fundamentado muitas vezes em uma cultura desse mundo, em uma cultura dessa terra. Você tem que fazer hoje, minha irmã, minha querida, você tem que buscar transformar o seu entendimento. E depois que eu identifiquei esses padrões relacionados às finanças, né, comprar em cartão de crédito, dividir, conceitos como, se não for dividido, a gente não tem nada, conceitos como, eu trabalho tanto, eu mereço, conceitos que eu aprendi muito na minha família, né, de origem, que eu aprendi muito nas minhas experiências. Eu comecei a estudar acerca de finanças. Então, o que a Bíblia diz? Na multidão dos conselhos, há sabedoria. Então, eu fui buscar conselhos em livros, em cursos, em pessoas, né, do mundo secular mesmo, que já tinham alcançado esse padrão mental que eu tinha que alcançar para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida financeira, na minha vida profissional. Porque a nossa vida profissional, ela vai refletir na nossa vida financeira. Então, eu colocava toda a minha força em um curso. Aí eu tenho que fazer esse curso. É um outro ponto também que eu gostaria que você analisasse.
Eu tenho que fazer esse curso porque esse curso vai mudar minha vida, porque esse curso vai estabelecer aqui um diploma, esse diploma vai ser uma porta de acesso. É legítimo, é verdade, diplomas são portas de acesso, você precisa ter os seus, mas a sua fé não pode estar no seu diploma. Então, muitas vezes, esse diploma era um Deus na minha vida. Eles eram um Deus na minha vida e roubavam esse descansar, esse confiar plenamente em Deus. E foi isso que aconteceu. Eu tenho muitos diplomas e foi difícil alcançar a vida financeira, porque eu estava colocando a minha força nos diplomas, não a minha força no Senhor, meu Salvador. Então eu quero te ensinar uma coisa nesse vídeo de hoje. A sua força é o Senhor, não os seus diplomas. O seu padrão mental, ele precisa ser resetado. Tudo que os seus pais te ensinaram, tudo que você viveu na sua experiência de vida, precisa ser resetado hoje pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, para que você possa construir um novo modelo mental pautado nos princípios e nos valores que estão na palavra do Senhor. Se você assim o fizer, transformar o seu entendimento, você vai poder viver aquilo que você tanto almeja, que é a sua qualidade de vida ainda nessa terra, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, esse vídeo é um convite a essa transformação. Comece anotando os seus padrões, comece anotando a forma que você pensa acerca de algo específico na sua vida. No vídeo de hoje eu tratei sobre a vida financeira. Quem é o dinheiro para você? Como você pensa acerca do dinheiro? Quais padrões mentais, quais são os drives que foram estabelecidos aí na sua mente e que você precisa hoje resetar, zerar, para construir uma nova ótica, uma nova cosmovisão. Começar a ver o dinheiro pela ótica bíblica, né? Começar a se relacionar com o seu dinheiro pela ótica bíblica. E tendo sempre o nosso Deus como o nosso Deus. Porque às vezes nós temos construído deuses para nós. E o dinheiro é um desses. Você trabalha muito feliz, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ganhar meu dinheiro. Mas, em contrapartida, quando precisa fazer algo para ajudar alguém ou algo ali na sua igreja, você esmorece o corpo. Por que será? Será que Deus Yahvé é realmente o seu Deus? Ou Mamon é o seu Deus? Mas aí é um papo para outro vídeo. Eu já terminei aqui, finalizei meu cabelo. Agora vou secar, porque hoje é dia de passear com a família. Espero que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que você venha viver aí essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus.